Olá a todos. Neste vídeo quero estudar o conceito de razão, proporção e regras de 3 simples, bem como a proporcionalidade direta. Bem, a primeira coisa a saber é o que é que nós entendemos por uma razão. Se nós perguntamos assim, 12 quantas vezes é maior do que 4? Esta é fácil de responder. É fácil de ver que é 3 vezes maior. 3 vezes 4 é 12. Então, se nós escrevemos 12 quartos, estamos a escrever uma razão. Portanto, uma razão é uma fração que serve para comparar números. Portanto, como 12 quartos é 3, significa que 12 é 3 vezes maior do que o 4. Portanto, isto lê-se assim. 12 está para 4. Portanto, e uma razão não passa disso. Portanto, é uma fração. Portanto, serve para comparar grandezas. Agora, o que é uma proporção? Uma proporção é uma igualdade entre duas razões. Por exemplo, se eu tiver 3 quartos e tiver 6 oitavos, isto é uma proporção. Os números que estão em cima chamam-se antecedentes e os que estão em baixo chamam-se consequentes. Mais importante que isso são estes números que estão aqui, atravessados em cruz, que se dá o nome de extremos e estes, na outra diagonal, que se dá o nome de meios. Agora, uma maneira de ver se uma proporção está certa, aliás, só faz sentido escrever a proporção quando realmente estiver certa, é verificar o seguinte. Primeiro era fazer a conta, era fazer 13 a dividir por 4, assim, 30, 13 a dividir por 4, na verdade tem que se fazer 30 a dividir por 4, dá 7, 4 vezes 7, 28 para 30, 2, baixando aqui um 0, 20 por 4 dá 5, 5 vezes 4, 20 para 20 nada, portanto 3 quartos dá 0,75. Se eu fizesse 6 oitavos, portanto, em 60, quantas vezes há 8? Há 7. 7 vezes 8, 56 para 60, 4. Baixa aqui um 0. Em 40, quantas há 8? Há 5. 5 vezes 8, 40 para 40, nada. Portanto, também dá 0,75. Então, como isto é 0,75 e aquilo também é 0,75, isto efetivamente é uma proporção. Já agora, isto significa que o 3 é 0,75 vezes maior, que é como quem diz que é menor, do que o 4. Agora, esta maneira de ver se uma proporção está certa não é muito cómoda. E então, para isso, nós temos um método mais simples, que é o teorema fundamental das proporções. Eu vou só aqui apagar esta parte. E vou aqui apresentar esse teorema. Esse teorema diz que, numa proporção, o produto dos extremos tem de ser igual ao produto dos meios. Ora, vejamos exatamente esse teorema na situação que eu tinha antes, que era 3 está para 4, assim como 6 está para 8. Ora, o produto dos extremos é 3 vezes 8.
E isso tem que ser igual ao produto dos meios, que é 4 vezes 6. Ora, 3 vezes 8 dá 24, e 4 vezes 6 dá 24, portanto isto é uma proposição verdadeira, logo realmente isto é uma proporção, porque o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Agora, o grande interesse das proporções não é para ver se é proporção ou não, mas sim para pôr aqui uma incógnita, portanto fazer assim, x sobre 8, e agora descobrir qual é o x, isto é assim, 3 está para 4, assim como x está para 8. E o que se pretende é saber qual é que é o valor de x, que até já sabemos que é 6. O que nós fazemos é exatamente a mesma coisa, que é a propriedade fundamental das proporções. É só apagar esta parte. E, portanto, aplicando essa propriedade, nós podemos dizer que 4x é igual a 3 vezes 8. Numa questão de equações de primeiro grau, convém ter a incógnita da esquerda. Evidentemente que se o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, também o dos meios é igual ao dos extremos. Isto significa que 4 vezes x é igual a 3 vezes 8, 24. Ou seja, equivalente a que x é igual a 24 a dividir por 4. Ou seja, equivalente a que x é igual a 6. Portanto, isto é verdade se o x for igual a 6. Agora, relacionado com isto, está o conceito de grandezas diretamente proporcionais. Só apagar aqui o quadro. E vamos ver exatamente isso. Portanto, nós dizemos que uma grandeza y é diretamente proporcional a x se e só se o y sobre x for igual a uma constante. Ou que é equivalente a dizer que o y é igual a k vezes x. Portanto, o quociente tem que ser uma constante. Uma situação muito comum de grandezas diretamente proporcionais é a quantidade e o custo. Imaginemos que eu compro 10 kg, ou melhor, 5 kg de um determinado produto e custa 50 euros. Compro 10 kg desse mesmo produto e custa 100 euros. Compro 20 kg desse produto e custa 200 euros. Bem, é fácil perceber que, se eu designar, isto é arbitrário qual é que é o x e qual é que é o y. Porque se y sobre x é uma constante, k, também é verdade o contrário. Quer dizer, também é verdade o x sobre y igual a 1 sobre k. Portanto, aqui por uma questão de estratégia, eu convém definir a conta 50 a dividir por 5, ou 100 a dividir por 10, ou 200 a dividir por 20. E como se pode ver, qualquer destes resultados dá 10. Agora, o grande interesse não é ver se isto é uma proporção. O grande interesse é pôr aqui uma determinada quantidade, por exemplo, 3 kg, e saber quanto é que custa. Ou então, em vez de x vou chamar A. Ou então, pôr aqui um B e aqui 8 euros. Isto é, o que eu pretendo saber é 3 kg dessa quantidade, quanto é que custa? Ou, sabendo que uma coisa custa 8 euros, quantos quilos reproduz? Ora, isso baseia-se exatamente nesta proporcionalidade. Ora, eu posso dizer que 5 está para 10, aliás, está para 50, assim como 3 está para A. E aplicando a regra dos meios igual aos extremos,
vem que 5A é igual a 3 vezes 50, que é 150. E, portanto, tira-se daqui que A é igual a 150 a dividir por 5. E isso, 150 a dividir por 5 dá 30. O que significa que, se eu comprar 3 kg, eu pago 30 euros. Agora, quero saber, gastando 8 euros, quantos quilos compro? Penso da mesma maneira. 5 está para 50, assim como B está para 8. Ora, daqui tira-se que 50B é igual a 5 vezes 8, que é 40. Ou seja, equivalente a que B é igual a 40 a dividir por 50, que é igual a 4 a dividir por 5. Basta cortar aqui este 0. E 4 a dividir por 5 dá 0,8. Se eu fizer aqui a conta, 4 a dividir por 5, tenho que aqui pôr um 0. Em 40, quando dizer 5 há 8, 5 vezes 8, 40 para 40 é nada, uma casa, 0,8. Portanto, isto significa que se eu gastar 8 euros, eu compro 0,8 kg, ou seja, 800 gramas. Pronto, é nisto, esta regra de que numa proporção o produto dos extremos é igual, ou tem que ser igual ao produto dos meios, serve para ver em grandezas diretamente proporcionais como se calcula uma grandeza sabendo alguma coisa sobre as outras. Agora é preciso ter muito cuidado com o conceito de diretamente proporcional e também inversamente proporcional. Diretamente proporcional significa que quando um cresce, o outro também cresce. E inversamente proporcional significa que quando um cresce, o outro diminui. Mas esse crescer e esse diminuir não é de qualquer maneira. Portanto, há coisas que crescem e não são diretamente proporcionais. E há coisas que decrescem e também não são inversamente proporcionais. Quer dizer, a matemática tem muitos outros assuntos para além do diretamente proporcional. Portanto, esta teoria das proporções só se pode aplicar em grandezas diretamente proporcionais. Em termos práticos, o que é que são proporcionais? O custo de uma coisa e a quantidade que se compra, claramente que é proporcional. O número de litros de gasolina e os quilómetros que se percorre, se a velocidade for constante, também é proporcional. Mas há determinadas coisas que não são proporcionais. Portanto, é preciso ter muito cuidado para aplicar esta teoria. Agora, relacionado com a proporcionalidade, está a chamada regra 3 simples. Vamos ver como é que a regra 3 simples funciona. Ora, vamos ver aqui um exemplo para a famosa regra 3 simples. Uma regra 3 simples nada mais é do que uma proporção, só que tem um esquema específico para ser feito. O que aqui se diz neste problema é o seguinte: é um carro, portanto, para fazer uma viagem de 300 km, um determinado automóvel gasta 21,9 litros de gasolina. Quantos litros de gasolina são necessários para percorrer 1600 km? Bem, evidentemente que o consumo de gasolina e os quilómetros percorridos admite ser proporcional. Se a velocidade variar, isto pode não ser bem verdade, mas vamos admitir isso. Vamos admitir que é proporcional. Pelo menos é lógico dizer que é proporcional. No entanto, eu repito que estamos a falar de matemáticas muito elementares, mas em matemáticas mais elaboradas é preciso ter cuidado com o conceito de proporcionalidade. Neste caso, vamos admitir que sim. Então, o esquema da regra 3 baseia-se no seguinte. A gente diz assim, 300, vou pôr aqui quilómetros por cima, né? 300 quilómetros está para, e mete-se assim um risquinho, para 21,9 litros. Assim como 1600 quilómetros está para x. Isto, se fosse escrito em proporções, escrevia-se assim. 300 está para 1600
assim como 21,9 está para x. Portanto, uma regra de 3 simples nada mais é do que uma proporção. Só que é tradição escrever assim com este risquinho. Logo, para resolver, fazemos a regra do produto dos meios igual ao produto dos extremos, portanto, os cruzados. Neste caso, significa que 300x tem que ser igual a 1600 vezes 21,9. Ora, fazendo esta conta, vem 300x, ora, 1600 vezes 21,9 dá 35,040. Fazendo à mão ou com uma calculadora. E isto, mais uma vez, temos uma equação do primeiro grau e, portanto, fica x igual a 35,040 a dividir por 300. E fazendo esta conta de dividir, tira-se que x é igual a 116,8, aliás, litros. Portanto, a resposta é: se o automóvel em 300 km gasta 21,9 litros, se fizer 1600 km gasta 116,8 litros. Pronto, e estas são as ideias fundamentais sobre razões, portanto uma fração, proporções, uma igualdade entre frações e a famosa regra de 3 simples. Muito obrigado.